Estamos ao vivo. Boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando mais essa live da ProCert. Eu sou o Gustavo Chiodeto, apresentador aqui das nossas lives semanais. E hoje estamos recebendo Marcelo Couto aqui de novo com a gente. Boa tarde, Marcelo. Tudo bom? Boa tarde, Gustavo. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Beleza, tudo certo. E estamos aqui com o Sérgio Constantino também, vai estar aqui conversando com a gente hoje. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Gustavo, boa tarde, pessoal. Opa, maravilha. Bom, e hoje o Marcelo veio aqui para bater um papo com a gente, ele preparou uma apresentação também bem bacana sobre um tema até que acho que a gente fala pouco por aqui, né? Que é o papel do especialista em auditorias de sistema de gestão. Que tanto para o auditor líder lidar com o especialista, tanto para o especialista entender um pouco melhor o papel dele dentro de uma auditoria de sistema de gestão. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Não é isso daí, Marcelo? É isso aí, Gustavo. A ideia realmente acho que você colocou muito bem. É um tema muito pouco tratado, né? Até mesmo nos cursos de auditor líder, né? E acaba que a gente vê que o especialista aprende a ser especialista meio que na marra ali, né? No processo de tentativa e erro, né? E, obviamente, quando o especialista está começando, a gente vê, às vezes, algumas coisas assim engraçadíssimas também, né? Mas eu considero o especialista uma peça fundamental para o sucesso de uma auditoria quando nenhum dos auditores tem o conhecimento técnico do processo, né? Uhum. Então, eu costumo dizer, quando o pessoal me pergunta, que os dois fatores críticos de sucesso para uma auditoria de sistema dar certo são tempo e conhecimento da equipe auditora, né? Quer dizer, o tempo adequado alocado para a auditoria, que a gente sabe que sofre pressão comercial, né? E a composição da equipe, porque tem que ter alguém na equipe que conheça de verdade o processo auditado, que pode ser um auditor também, mas caso não tenha um auditor com esse conhecimento, aí a necessidade de levar o especialista. E são dois fatores que impactam diretamente no custo da auditoria, né? Mais tempo de auditoria, mais custo, um especialista, uma pessoa a mais custo. Então, existe aí uma pressão do mercado, né, para fazer auditoria no menor tempo permitido, né, pelas normas, e com uma equipe o mais enxuta possível por causa de custo, né? E aí a gente vê algumas coisas acontecendo, principalmente no universo das auditorias de terceira parte, que a gente vai comentar aqui. Você disse muito bem. O profissional que é só especialista, para um organismo de certificação, ele é só custo. Esse custo dele não pode ser repassado para o cliente, porque ele não tem aquela expertise e ele não vai fazer auditoria. Então, por melhor que seja o preço de venda do órgão de certificação, a presença de um especialista reduz a margem de lucro do organismo de certificação. Uhum. Por isso que não se fala tanto, por isso que não se vê tanto. Outro ponto importante é que não existe um consenso sobre os critérios para se considerar um profissional especialista. É verdade, sim, né? Tem, ao longo aí dos anos, eu tenho visto, auditando certificadoras também, como avaliador de acreditação, os mais variados critérios para decidir se a pessoa domina ou não aquele processo e se vai precisar ou não de um especialista técnico exclusivo para aquela auditoria, né? Uhum. Então, tomar muito cuidado com isso. E acaba que a gente depende também do próprio bom senso, né? Eu diria que da intenção de fazer o certo, né? Das certificadoras.
E a certificadora entender também que ela é legalmente responsável pelo resultado da auditoria, né? Então, uma auditoria que realmente não tem alguém que entenda do processo pode deixar passar uma falha importante, independente de ser qualidade ambiental, segurança, né? E isso pode gerar uma responsabilidade legal depois, né? Então, aí acaba sendo o famoso barato que sai caro, né? E a gente já viu isso acontecer também. Agora, vamos lembrar o seguinte, por que é que você precisa... Se a auditoria de sistema de gestão, e quando a gente fala de sistema de gestão, logo vem à cabeça um PDCAzão, né? Por que é que a gente precisa de especialista naquele escopo? Principalmente na qualidade. Vamos falar de qualidade, que é o ponto mais comum da gente precisar de um especialista, né? Na verdade, o que acontece é a norma ISO 9000, ela tem os seus objetivos que precisam ser atendidos, né? Já existiu até uns 5 anos atrás, um pouco mais. Até falei com o Nigel quando teve o Fast Quali, né? A gente estava lembrando dessa campanha da ISO, do Output Matters, né? As saídas importam, as saídas são importantes da ISO 9000, de qualquer norma de sistema de gestão, né? Ou seja, quando você faz uma auditoria, você não está lá auditando aquele momento, você está auditando um período de tempo, tá? Uhum. Principalmente nas auditorias de manutenção. Na auditoria inicial, você até faz uma amostragem daquele momento que está acontecendo, amplia a tua visão, tente um pouquinho mais longe e tal, mas o que acontece é, você precisa garantir que aquele sistema, além da sua própria política, os seus próprios objetivos da qualidade, estão atendendo aos objetivos da norma. Uhum. Os objetivos da norma são alguns e muito específicos, né? Cada norma tem os seus objetivos. Na qualidade, a gente tem lá o primeiro grande objetivo é atendimento aos requisitos especificados, né? E por aí já deixa claro a necessidade de você conhecer o produto e o processo. Se você tem que atender a especificação, se você tem que atender requisitos especificados, pode ser uma norma técnica de produto ou não, pode ser uma operação de óleo e gás, pode ser uma fabricação de plástico, pode ser uma construção civil, pode ser uma pizzaria, pode ser uma padaria, sei lá o que for, você precisa entender daquele processo justamente para ver se aquele produto que está sendo entregue se presta para a finalidade que ele está sendo oferecida para o cliente. Por quê? Porque o segundo grande objetivo é a satisfação dos clientes. Sim. O primeiro é atender, depois é satisfazer. Depois aí vem melhoria contínua do desempenho, blá, blá, blá. Mas é por aí. Então, você precisa de alguém que entenda daquele processo para poder opinar se está sendo entregue um produto com qualidade, com a qualidade requerida. Perfeito. Uhum. Alguém precisa entender o processo, né? A 19.011 e a 17.021 são muito felizes, né, ao colocar isso, né? Elas dizem, eu sempre explico isso até nos cursos de auditor líder, elas dizem o seguinte, olha, a soma das competências individuais de cada membro da equipe deve me dar uma equipe cuja competência global seja suficiente para atender os objetivos da auditoria. Sim. Então, vai muito de você. E aí, no caso, a certificadora, né, os planners, avaliarem aquela composição da equipe, quem está colocando as combinações de competência para que a equipe tenha essa competência global, que pode ser utilizando um auditor que também conhece o processo,
ou caso nenhum auditor tenha esse conhecimento, aí lança-se mão da palavra, né, exclusivamente especialista, né? Isso que a gente tem que observar. Mas o que eu tenho reparado aí com o passar do tempo é que são esses dois os fatores críticos de sucesso para uma auditoria dar certo, né? É tempo suficiente e conhecimento adequado do processo, né? A gente tem até uma expressão que a gente usa quando vai auditar a certificadora, porque às vezes a gente pega, né, a ficha de qualificação do auditor e o cara é especialista do alfinete ao foguete, né? Então, ele domina petroquímica, metal mecânica, setor automotivo, indústria nuclear, fábrica de brinquedo. E aí você vai investigar o passado profissional da pessoa e, assim, as pessoas normais, elas se formam em uma área, ou duas, ou três, e trabalham em 1, 2, ou 3, ou 4 setores da indústria. Mas você pegar como a gente vê às vezes, aí eu estou falando como auditor de acreditadora, né? O auditor que tem 18 códigos do IAF, né? Aí fica um pouco... a gente precisa avaliar com muita calma, porque atribuir um código do IAF é dizer que ele pode sozinho auditar aquele processo, né? Não que seja impossível aprender, tá? É até um ponto fraco que existe no mercado de certificação, de avaliação de conformidade, até a formação, a capacitação de especialistas, tá? Não só no que a gente vai falar hoje, que é como é a postura, ou como deve ser a postura do líder, quando leva um especialista junto, e como é o trabalho desse especialista e a postura dele. Mas o mercado de avaliação da conformidade, ele é carente de profissionais disponíveis para atuarem como especialistas, tá? E não existe nenhuma, pelo menos que eu conheça, eu já discuti esse assunto várias vezes, dentro da ABRAC, fora da ABRAC, não existe nenhum movimento ainda efetivo de você formar especialistas. A gente, obviamente, na ProCert, nós temos um critério para alocar os códigos IAF para os profissionais, né? Na verdade, a gente tem duas denominações. O cara é especialista quando ele atende justamente o que você falou, aquele mix de formação acadêmica com experiência profissional. Se o cara não tem isso, mas tem muitas auditorias, fez muita consultoria, ou fez alguns treinamentos específicos de especialização, nós consideramos que ele tem afinidade técnica, não que ele seja um especialista naquele assunto. Então, ele pode até numa auditoria, não de certificação, mas numa de manutenção, compor equipe e tal, mas não é como especialista, é como um cara que tem afinidade técnica com aquele tema, com aquele assunto. Tá? Mas isso é coisa ProCert. Não existe esse tratado no mercado. É verdade, é verdade. O mercado e não diz, né? As normas não dizem o que você tem que ser, ter e fazer para ser declarado especialista em um processo, até porque não haveria como convencionar isso numa regra única. As pessoas podem conquistar o conhecimento do processo por diversos caminhos. Sim. E uma outra coisa que eu sempre digo é que não é só porque você fez uma faculdade do assunto que você é especialista no assunto, né? Sim. Então, por exemplo, o farmacêutico. O cara fez farmácia. Aí ele se formou. Com o que ele trabalha desde que ele se formou? Ele assina responsabilidade técnica de drogaria e trabalha em farmácia de manipulação. Ele é farmacêutico. Aí eu vou dizer que ele é especialista para auditar um laboratório industrial, uma fábrica de medicamentos? Não tem como. Né? Então, não tem como criar uma tabela, né? Que a gente gosta muito, eu gostaria muito de criar uma tabela rapidinho, né? Com
formação, treinamento, experiência, o critério é esse, mas é muito análise caso a caso mesmo. Fazer um Excelzinho com uma fórmula ali. Não tem como. Mas você fez um comentário, Marcelo, muito interessante, né? Em geral, por mais que a aprovação final do especialista, da competência do especialista, seja uma atribuição do gerente técnico, qualquer coisa similar dentro de um organismo de certificação, a escolha ou a identificação da necessidade desse profissional é do planejador. Uhum. E o planejador, muitas vezes, não faz a menor ideia de que precisa disso. Tá? É o planner, né? Muitos erros de planejamento na alocação do time errado para fazer aquela auditoria. Uhum. Tá? É por isso que nas normas de capacitação, a 17.021-2 para ambiental, a -3 para qualidade, a -10 para segurança e saúde, você tem 3 colunas. A coluna do planner, a coluna do technical reviewer e a coluna do auditor. Óbvio que a do auditor é muito mais cheia, mas o planner tem que ter conhecimentos mínimos também para ser alocado ali. Né? Exatamente. Ele também tem que ser competente para alocar equipe. Exato. É o que a gente chama de função crítica na certificação. O planejador, o revisor técnico e a pessoa que vai dimensionar são funções críticas dentro de um organismo de certificação. Com certeza. Com certeza. Concordo plenamente. Legal. Agora, então vamos entrar no assunto, né? Já que a gente cutucou o tal do especialista, o que diabos é o especialista? Como é que ele tem que se comportar numa auditoria, Marcelo? Conta pra gente, porque isso vale para acreditador também. Acreditador também é especialista, e eu já vi, você sabe que eu já vi, e já passei ou sofri muitas auditorias que o especialista queria bancar o auditor e o auditor se acanhou lá e deixou o cara dominar a auditoria. O cara não sabia fazer auditoria, não. Não pode, tem que ter, né, um critério claro. A acreditadora, agora o Inmetro, né, a SEGEC, já tem lá um documento de orientação para os especialistas, já faz um briefing. Quando eu atuei, né, por 17 anos como avaliador do Inmetro, né, hoje eu sou do JASANS, que é o equivalente australiano, então eles avisam, né, esse cara é a primeira vez que ele está indo como especialista, bate um papo com ele antes, explica. Dá uma acalmada na fera. Mas eu já vi de tudo, já aconteceu de tudo comigo mesmo. Teve uma vez numa fábrica de papelão, a senhorinha era a primeira auditoria, eu até conversei com ela, mas ela já era de um pouco mais de idade, né? Assim, mais teimosa, talvez, né? E então, de 5 minutos, enquanto eu estava vendo um certificado, lembro disso até hoje, um certificado de calibração, né? Comparando lá o desvio com o aceitável, quando eu olhei, a senhorinha tinha sumido. Apesar de eu ter brifado ela, né? E quando eu fui ver, ela estava lá no meio do pátio, com uma roda em volta, e ela dando uma aula sobre o armazenamento, o empilhamento das caixas e tal, né? E aí, discretamente também, sem expor a pessoa, a gente tem que chamar, né? E mais uma vez, reorientar. Porque tem gente que é assim também, né? Você fala, né? Mas uma vez não adianta, tem que falar uma segunda, uma terceira. Isso acontece também. Porque quando você domina o assunto, existem 2 tendências naturais, né? Primeira, você querer ajudar. Você entende do assunto e você quer dar conselhos para o cara melhorar o processo. Está fazendo errado, tal, melhora aqui, melhora ali, isso não é assim que se faz, tal. Você quer ajudar como se fosse uma consultoria, que é errado, tá? A outra é você achar que você, por estar numa equipe de auditores, você é o fiel da balança, você é o fiscal. Então, aí você quer canetar tudo que puder. Então,
o especialista ele tem dois momentos mentais ali que ele precisa saber equilibrar. Uhum. É verdade. E é bom lembrar que a 17.021, que é a norma que... Né, a 17.021, parte 1, que é a norma que as certificadoras devem cumprir, né, para fazer as auditorias de certificação, ela deixa bem claro que cabe ao organismo certificador criar e esclarecer procedimentos sobre a atuação do especialista, né? Então, ele tem que comunicar ao especialista como o especialista deve se comportar. Mas, normalmente, são orientações muito breves, rápidas e eu diria que muitas vezes superficiais, né? Uhum. Então, assim, acaba ficando muito na mão do auditor líder, né? E realmente pegar a pessoa pela mão, né? Um dia antes, quando chega no hotel, ó, vamos sentar, vamos jantar, pode isso, não pode aquilo, né? Se eu te olhar meio assim, porra, né? Para de falar na hora, porque saiu alguma besteira, né? Combinar algum código aí, né? Porque tem especialista que se empolga, né? Na verdade, assim, o especialista ele não é obrigado a saber o que é uma auditoria de ver, assim, a fundo, né? Sim. Caberia ao organismo certificador explicar para ele o que é uma auditoria e o papel dele. Mas ele não tem anos de experiência, né? Como os auditores têm, não fez aquele curso todo, não passou por milhares de auditoria. E aí ele, às vezes, é difícil para o especialista entender um pouquinho isso, né? Do mesmo jeito que o especialista é especialista naquele processo, o auditor é especialista em auditoria, né? O auditor líder é o especialista em auditoria. Um outro ponto que eu encontro muito, e aí é falha do planner, da certificadora, é alocar o especialista e quando a gente chega lá na hora, o cara é especialista naquele processo porque trabalha num concorrente, por exemplo, ou numa empresa que tem interesse na outra, né? Então, isso aí também eu já vi acontecer, apesar de ter o mecanismo de avaliação da imparcialidade, de você comunicar a equipe antes e tal, eu já vi chegar na hora mesmo e ter esse tipo de conflito também. Marcelo, vou compartilhar aqui a apresentação que você preparou para a gente. Perfeito. A gente vai indo por lá. Então tá aí. Vamos lá, né? Especialista nas auditorias de sistemas de gestão. Eu fiz uma breve apresentação, mas eu quis dar 2 focos para ela, né? Primeiro, essa apresentação é para você, especialista, né? Como se comportar e o que fazer. Uhum. E segundo, se você é auditor, como lidar com os especialistas, né? Na verdade, a ideia de fazer essa apresentação surgiu para ajudar uma grande amiga minha que está assistindo a gente, que é a Elaine Falcão, que é amiga minha, aluna nossa dos cursos da HGB de auditor, leitora dos livros, e eu tenho o prazer de... tive o prazer, né? Ela pediu e eu a levei comigo em auditoria, e ela está se qualificando e já até conseguiu o cadastro em certificadora, já está começando a fazer as auditorias, que eu fico muito feliz. E ela foi chamada, o primeiro convite foi como especialista. Ela me ligou, falou, amigo, me botaram aqui agora oficial, eu vou como especialista no processo tal, nessa auditoria, o que eu faço? Eu falei, calma, excelente ideia, isso é um bom tema para uma live, né? Então aí legal, um abraço para a Elaine. Ô, né? Elaine, bem-vinda aqui nas nossas lives. Tá, nas nossas lives. Eu percebi que esse é um tema que pode ajudar, né, a muita gente que está passando por essa situação, né? Sem dúvida. Então, a ideia foi falar sobre isso. Bom, aqui tem uma rápida apresentação minha, eu não vou... Isso, depois acho que fica disponível, né? Uhum. Mas eu tenho a certificação PCQI, né, do governo britânico, como profissional da qualidade.
Tenho aí várias certificações oficiais de auditor líder, como a do IRCA, né, do Exemplar Global, né, do Certos, do Hackerband, né? Uhum. Tem alguns registros profissionais, né, CRA, CRQ, CRT, CREA, Procert, muito importante, né? Tenho aí algumas graduações, né? Tenho graduação em Direito, a graduação em Administração, tenho uma pós em Meio Ambiente, um mestrado em Sistema de Gestão, sou técnico em Segurança do Trabalho, tecnólogo RH, técnico em Meio Ambiente, tecnólogo em Qualidade, né? E trabalho aí desde 1998 na área, né? Sou gerente lá da HGB Consultoria e Gestão. Fui por 17 anos auditor de acreditação de organismo do Inmetro. Hoje sou do Jazante, que é o australiano. E mais algumas coisas aí. Bom, essas aqui são as minhas principais certificações. Está lá o da Procert ali, ó. Beleza. Então, são todos certificados, né? É só esclarecer que para tirar essa carteirinha não basta fazer o curso, não. Eu vejo o pessoal botando muito isso no currículo, né? Auditor, líder, RAB, IRCA, hack, aí o que é? Não, o cara fez o curso. Não, negativo, meu amigo. Para tirar a carteirinha, o caminho é muito mais longo, né? Bom, e aí tem os nossos livros, né? O de capa amarela foi a primeira edição, o atual é o de capa preta, que até onde eu sei, é o primeiro livro do Brasil a falar do SGI já com as novas 9, 14 e 45. E esse amarelo azul aí, o handbook do auditor e do auditado. O manualzão ali ainda está no forno. Bom, só lembrar que as perguntas são muito bem-vindas, né? Podem ser feitas aí no chat. E no final a gente vai abrir um tempinho para elas. Tá? Então, vamos dividir a nossa apresentação em algumas breves partes. Primeiro, vamos ver alguns conceitos da própria norma 19.011. Né? Lembrando que a 19.011 é uma norma que estabelece as diretrizes para auditorias de primeira e segunda parte, né? Ou seja, auditoria de fornecedor. Quando o assunto é auditoria de certificação de terceira parte, né? Aí não é 19.011, é 17.021-1. Então, vamos lá. Aqui na 19.011, tem algumas definições interessantes. A primeira é a do cliente da auditoria. Isso aqui dá muita confusão, né? E é tópico certo em prova de curso de auditor líder, né? Quem é o cliente da auditoria. E é normal que as pessoas confundam, né? Mas o cliente da auditoria é aquela pessoa que tem, né, o poder legal, regulamentar, ou quem encomenda a auditoria. Mas eu gosto de explicar que cliente da auditoria é aquele que vai tomar decisões com base no resultado da auditoria. Né? Lembra que essa definição de cliente, ela é da norma 19.011. E a norma 19.011, ela foi escrita falando direto com o auditor. Né? Então, numa auditoria, aí esse quadrinho aqui é legal para a gente entender isso bem. Deixa eu botar um laserzinho aqui. Aqui a gente entende bem que são auditorias de primeira, segunda e terceira parte, quem é o cliente. Né? Então, você está aqui no meio, você empresa, você organização. Né? Quando você audita o seu próprio sistema, isso é chamado de auditoria de primeira parte. Também conhecida como auditoria interna, embora eu possa fazer uma primeira parte com equipe externa. Na HGB a gente faz muito isso. Quando você, empresa, audita o seu cliente ou o seu cliente te audita, aí já é uma auditoria de segunda parte. Finalmente, quando um organismo certificador te audita, essa é a terceira parte. Né?
Terceira parte, até porque, teoricamente, ele não está envolvido na relação fornecedor-cliente. É claro que ele tem um relacionamento contratual, mas ele, em tese, está fora do processo normal. Uhum. Para entender o cliente, né? Na primeira parte, a empresa auditando o seu sistema, a própria empresa é auditado, cliente e, eventualmente, auditor. Já na segunda parte, a empresa é auditora, o auditado é o seu fornecedor, mas o cliente é a empresa, né? O cliente é aquele que toma decisões com base no resultado da auditoria. E aí vem o grande tchan, né? E se é uma certificadora? Quem é o cliente da auditoria? Aí muita gente pensa, é a empresa. Não, errado, o cliente é a certificadora. Uhum. Lembra do conceito, o cliente é aquele que toma decisões com base no resultado da auditoria. No caso da certificadora, que decisão ela vai tomar? Aceita ou não a recomendação, certifica ou não essa empresa, né? Então, tem essa definição de cliente aí que é interessante. O auditado aí, que está representado aí, né, teatralmente por essa figura, é o que muitos chamam de vítima, né? Aquele que está... Eu prefiro usar um termo mais politicamente correto, né? Tem gente que diz que o auditado está sofrendo auditoria. Eu acho esse termo horrível, né? Sim, eu estou sofrendo uma auditoria. Não. Ele está tendo prazer de passar por uma auditoria, né? Ele está recebendo, ele está acolhendo a auditoria. O auditor, obviamente, é aquela pessoa qualificada para fazer a auditoria. E aí nós temos o papel do observador. O interessante do observador é que ele acompanha a auditoria, mas ele não é nem auditor e nem auditado. Uhum. Portanto, ele não pode interferir no processo da auditoria. Ele não pode ajudar o auditado e nem o auditor. É o famoso entra mudo e sai calado. 2 exemplos que eu gosto muito de dar. O primeiro é o tal do consultor. Então, você vai auditar a empresa pede, o nosso consultor quer acompanhar a auditoria, né? Aí eu chamo o cara no canto e falo, olha, você sabe que você está na auditoria como observador, então você não pode responder pela empresa, né? E etc. E um outro observador muito comum que a gente tem são os próprios auditores das acreditadoras, do Inmetro, do Jazan, que estão ali observando, mas que não podem interferir na auditoria, né? Esse é o certo, né? Bom, o guia é aquela pessoa que o auditado vai indicar para dar suporte ao auditor. E, normalmente, a gente não anda sozinho na empresa, a gente anda sempre acompanhado por um representante da empresa, que é o guia, que serve... Tirando aquela tiazinha que você disse. É a história da tiazinha. O guia serve não só para te levar no lugar e te levar às pessoas corretas, mas como para garantir também que você está cumprindo todas as regras da empresa, patrimoniais e de segurança e etc. Uhum. Bom, e aí vem a definição de equipe auditora. Essa definição é importante para a gente entender o papel do especialista. A equipe auditora é composta por né? Então pode ter equipe de equipe, né? Uma ou mais pessoas que fazem auditoria, apoiadas, se necessário, por especialistas. Tá? O que a 19.011 diz é que a soma das competências individuais dos membros da equipe deve ser suficiente para atingir os objetivos da auditoria. Ponto. Então, o planner da certificadora que monta a equipe vai fazer uma avaliação das competências individuais e avaliar se a equipe como um todo tem a competência global para fazer aquela auditoria. Uhum. Tá? Caso na competência global da equipe não tenha ninguém que conhece o processo a ser auditado,
aí você vai precisar de um especialista técnico. Né? O especialista, por definição, é uma pessoa que não é auditor, não fez curso de auditor, o tempo dele não conta no HD da auditoria, tá? Mas é uma pessoa que vai fornecer o conhecimento do processo, a experiência sobre o processo para a equipe auditora, né? Especialista, a gente costuma dizer que é o famoso, ou deveria ser, papagaio de pirata, né? Não tem no filme do Capitão Gancho, o papagaio que fica no ombro dele? Então, o especialista deve estar lá sempre acompanhando o auditor líder, né? E se comunicando diretamente com os auditores. Lembrando que o especialista não audita, especialista, em tese, nem se dirige diretamente para fazer perguntas de auditoria. Né? E aquele cara que fica no ouvido do auditor dizendo, olha, dá uma olhada ali porque aquele processo é crítico. Olha, aqui costuma acontecer isso. E com base nessas informações, o auditor vai direcionando. Tá? Bom, é o então... grilo falante do auditor. Como? É o grilo falante do auditor. É o grilo falante. Exatamente. Ele está ali para não deixar o auditor papar mosca. Né? Sendo mais... explicando de maneira mais simples, né? Uhum. Ele é a garantia de que o auditor não vai papar mosca, passar por alguma coisa importante e não ver porque ele não sabia que era importante. Tá? Então, a própria norma 19.011 diz que a equipe pode incluir o auditor. Um auditor vai ser líder, obviamente. Outros auditores. Pode ter auditores trainee, sem problema nenhum. E pode ter especialistas. Ter ou não um especialista é decisão na fase de planejamento, na hora de avaliar o processo que vai ser auditado e a composição da equipe auditora. Tá? Então, na composição da equipe auditora, além do líder, né, você pode ter observadores que não vão influenciar, você pode ter auditores em treinamento, mas é bom lembrar que eles também não podem sair por aí. É outro fio desencapado, né? A gente tem 2 fios desencapados, o especialista e o trainee, né? Que se você não tomar conta, daqui a pouco o cara sumiu, né? Então, o trainee tem que saber que ele só pode atuar sob a supervisão de um auditor já qualificado. Até porque, como trainee, precisa ter a avaliação dele para ele deixar de ser trainee. E quem tem que fazer isso é o qualificado. Sim. Né? Então, em outro lugar da 19.011, aí a norma coloca aquela frase que eu falei, né? Da competência global da equipe auditora para atingir os objetivos da auditoria. Ao fazer essa competência, pode ser que você descubra que vai ser necessário um especialista técnico naquele processo. Né? Bom, então, aqui no 554 da norma, ela reforça aquela frase nossa, né, da competência global necessária, né, levando em conta o escopo, o tipo de norma, a complexidade da auditoria, né, a imparcialidade e a competência dos outros membros da equipe. Então, pode ser necessário lançar mão de um especialista. Tá? Legal. Se, né, a norma coloca, se essa competência global não for alcançada pelos auditores, aí vai ser necessário um especialista. Bom, a segunda parte da nossa breve apresentação aí já é sobre a norma 17.021-1, que é a norma que rege, né, as auditorias de terceira parte, ou seja, as auditorias de certificação. Né? Então, ela traz aí na definição, né, que o especialista técnico, né, é uma pessoa que fornece um conhecimento específico ou uma expertise à equipe auditora, normalmente relativos ao tipo de empresa, ou ao processo que vai ser auditado, ou à atividade da pessoa que conhece o processo.
Bom, logo um pouquinho mais para frente, quando a norma estabelece o pessoal envolvido nas atividades de certificação, a norma deixa bem clara que a certificadora deve ter pessoal competente o suficiente para planejar e realizar as auditorias, né? E aí ela coloca que deve ter um número suficiente de auditores, incluindo especialistas, para cobrir todas as suas atividades. Tanto que uma certificadora, quando dá entrada lá no Inmetro, por exemplo, ou no Jasans, para pedir um código IAF a mais, uma das coisas que ela tem que enviar é quem eu tenho na minha equipe que domina aquele código IAF. Ela tem que provar isso, né? E a certificadora também deve ter processos, né? Entenda-se aí procedimentos, não necessariamente documentados, para selecionar, qualificar, treinar e nomear os especialistas técnicos. E aí é uma parte que recebe pouca atenção das certificadoras. É o relacionamento com o especialista, né? A norma deixa claro que, né, deveria ter todo um processo de seleção, de qualificação, de treinamento, de nomeação, de familiarizar o especialista com a atividade, né? Eu diria que esse é um ponto que muitas certificadoras acabam passando um pouco rápido por ele e faz falta lá na frente. Bom, então a certificadora tem que ter auditores e, quando necessário, especialistas que estejam bem informados sobre os processos da auditoria. Então, não é como eu já vi, que de repente o cara é especialista em metal mecânica e aí ele caiu de paraquedas no meio da equipe auditora, encontrou no domingo à noite, jantou, bateu um papo de meia hora, segunda-feira ele já está lá fazendo auditoria, né? O cara tem que ser familiarizado, ele tem que entender o que é uma auditoria, ele tem que entender o que se espera dele, ele tem que ser dito para ele o que pode e o que não pode, né? Isso é fundamental, tá? Inclusive na identificação de necessidade de treinamento, que pode ser que seja necessário brifar, com certeza brifar ou treinar os especialistas, tá? Até para não acontecer isso que eu contei da senhorinha que saiu andando por aí. Né? Bom, o especialista ele tem que ter um contrato, né, um acordo por escrito com a certificadora, onde ele assume o compromisso de cumprir os procedimentos da certificadora e também assumindo o compromisso de confidencialidade e imparcialidade. Sim. Os cuidados de confidencialidade e imparcialidade, eles se aplicam ao especialista igualzinho se aplicam a qualquer auditor. Sim. Eu estou falando isso porque tem gente que, não, ele é especialista, então não é tão assim. É assim sim, é da mesma forma. É o mesmo critério. Tá? Bom, outra coisa muito importante que a gente estava conversando no início, né, é que o tempo usado pelo especialista não conta como HD da auditoria, né? Daí vem a questão financeira, né? Você fez o cálculo lá na tabela do IAF, a auditoria tem que ter 10 HDs, 10 homens-dia. Então, eu vou botar 2 auditores em 5 dias. Quanto que eu vou cobrar do cliente? 10 dias de auditoria. A auditoria se cobra por dia. Mas tem que levar um especialista. Esse aí, provavelmente... custo da certificadora. E não conta... É responsabilidade da certificadora e não conta... Não conta. Essa equipe de 10 HDs, mesmo que tenha um especialista, vai ter que ter 2 auditores em 5 dias, independente do especialista. Mesmo porque o especialista não está avaliando nada ali, né? Isso, ele está dando suporte, tá? Então, o tempo do especialista não pode contar na duração da auditoria. Daí é que vem uma das grandes questões aí de equilibrar, né, pureza técnica com viabilidade econômica e vida real, né, que é um grande
desafio. Mas, independente disso, a certificadora deve ter um procedimento, um processo, para selecionar e atribuir à equipe auditora, o que pode incluir especialistas técnicos. Foi aquilo até que o Sérgio comentou no início, né? Muitas vezes o planner não está pronto para identificar isso. Tá? Uhum. Bom, então aqui a norma fala da competência global da equipe auditora para atingir os objetivos da auditoria. Foi aquela frase que eu falei, né, no 19.011, que comentei que a 17.021 tem também. Né? E uma nota muito interessante, esse item aqui fala que você pode complementar a equipe por especialistas. Agora, os critérios para escolher, determinar quem é especialista em cada tema, eles são definidos caso a caso. Né? Gostaríamos muito, mas não existe uma tabela dizendo IAF 28, para ter o IAF 28, você precisa ter faculdade disso, treinamento disso e tanto tempo de experiência em tal coisa. Isso não existe, porque é uma análise caso a caso. Uhum. Aí a certificadora tem que mostrar para o organismo de acreditação que tem processos robustos para fazer essa seleção e essa designação. Tá? Bom, quem atribui funções para toda a equipe na hora que monta o plano é o auditor líder. E caso haja um especialista, ele vai estar acompanhando um auditor qualificado, normalmente acompanha o auditor líder. Tá? Precisou levar um especialista? Tem que informar o auditado. Tem que informar o cliente da auditoria e, caso o cliente não seja o auditado, informar o auditado. Até porque o auditado tem que aprovar a participação do especialista por aquelas questões que eu já comentei. Vamos auditar a Pepsi? Vamos. Quem é o meu especialista? É o cara da Coca-Cola. Né? Então, não vai rolar. Cuidado com isso. Tá? E aí, para fechar, eu separei aqui, tem um documento muito interessante do Auditing Practice Group, né? O grupo de práticas de auditoria do IAF, né? O ISO 9001 Auditing Practice Group, que é uma orientação sobre e para os especialistas. Eu diria que esse documento, ele apesar de curto, ele é bem interessante. Né? Legal. Ô Marcelo, antes da gente entrar aqui no documento, a Elaine ela fez uma pergunta. Não. Ela perguntou aqui que o especialista ele não pode contar, né, nos HDs que a gente estava falando, mas conta como experiência, mas isso pode contar como experiência para ele em auditoria? Boa pergunta, Elaine. Ele tem que combinar com a certificadora. O que acontece é que muitas vezes a gente tem um auditor trainee que também domina um código IAF. Uhum. E aí você combina com a certificadora. Olha, você me manda como auditor trainee, como especialista. Eu vou ser pago como especialista, mas eu gostaria de aproveitar essa auditoria para também fazer uma auditoria como auditor em treinamento. Uhum. Tá? Legal, legal. É uma excelente solução, porque normalmente auditor em treinamento, tá? Obviamente, ele não vai receber, ele não vai ser pago como auditor, e muitas das vezes ele tem que custear a própria ida, deslocamento e hospedagem. Essa é a realidade do mercado. Ah, você quer ser meu auditor em treinamento? Eu deixo ser, mas você paga a ida, paga a volta, paga a sua alimentação, né? E eu deixo você me acompanhar como trainee. Uhum. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Então, você ir como especialista e aproveitar para treinar é uma excelente maneira de receber para trabalhar, não ter que pagar os custos e ainda contar os dias. Legal. A ser combinado com a certificadora, sempre. Porque existem certificadoras que aceitam de boa isso, mas desde que o especialista que pretende pleitear esses dias
como parte de sua experiência profissional para se tornar auditor, já tenha feito o curso de auditor líder, só não esteja aprovado. Porque se é um cara que não fez o curso de auditor líder, ele não sabe do que está falando. Ele pode até acompanhar, ótimo, mas alguns organismos não reconhecem esse tempo para composição dos dias de auditoria como observador ou como trainee. Perfeito, Sérgio. Muito bem colocado. Não, se o cara não tem o curso de auditor líder, aí não conta, não tem como. Isso aí é desde que, além de especialista, ele tenha sido aprovado em um curso oficial, né? Porque o que a gente mais vê por aí é cursinho de auditor líder, né? Baratinho, mas que não tem reconhecimento de ninguém, né? E o que a gente mais vê por aí é o cara dizer que participou do curso. Eu quero saber se você foi aprovado, porque também se não foi aprovado, também não. Né? É igual aquele auditor que pega o certificado de calibração e diz assim, está calibrado. Ué, mas qual é a curva de desvio? Qual é o desvio aceitável? Está dentro da margem? Eu já vi auditor profissional de certificadora, juro por Deus, em auditoria testemunha que eu fiz pelo INEP. Auditor profissional de certificadora chique, internacional e bacana. Ah, o equipamento tal, está calibrado? Tá. Cadê? O certificado de calibração está aqui, evidenciado, certificado de calibração, número tal. Aí depois eu peguei para ver a curva de desvio, assim, totalmente fora do... Não, mas ele anotou que está calibrado. Então tá beleza, né? É aquela confusão da calibração com ajuste, né? Mas, enfim, então é responsabilidade, tá? Da certificadora, nomear a equipe auditora com o conhecimento, com a competência global. E, como a gente já falou, não vou ficar repetindo, a competência global, se não atender os objetivos da auditoria, aí você vai precisar do famoso especialista. Tá? O documento do IAF lembra também que, ao selecionar um especialista, você deve ter um cuidado muito grande com o conflito de interesse. Por quê? Porque não é raro que o especialista seja, é claro, em tese, né, espera-se que o especialista seja, do mesmo setor industrial, do mesma linha de processo, de produto, de negócio do auditado. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar um grande cuidado quanto a isso. E o documento do IAF lembra também que os especialistas também assinam aquele termo de confidencialidade e isenção de conflito de interesse. Tá? O IAF lembra uma coisa que a 1721 já falou, que o tempo usado pelos especialistas não conta como tempo de auditoria, né? Nenhuma novidade. Né? E, indo mais em frente, o auditor líder, ao montar o plano, vai distribuir as responsabilidades. E aí, obviamente, tendo especialista, ele vai botar o especialista, vai definir quem o especialista vai acompanhar. Normalmente, né, é o auditor líder, tá? Ele está lá, ele tem o nome no plano como especialista, mas ele não conta tempo e não pode auditar sozinho. Tá? Os auditores, obviamente, eles são treinados em como lidar e o que esperar do especialista, mas o especialista também tem que ser treinado em como ele lida com o auditor, com a empresa, que na verdade não lida, né? E o que se espera dele, o papel que se espera dele. Né? Uma coisa muito óbvia que o documento coloca é que o especialista não pode sair por aí andando sozinho, fazendo pergunta, auditando. O especialista não audita, o especialista não entrevista, o especialista não toma decisão de amostragem, especialista não, enfim, não anda sozinho. Especialista é o papagaio de pirata no ombro do auditor, falando no ouvido dele. Olha, dá uma olhada naquilo ali, que aquilo ali costuma dar problema. Né? Sim. Sempre acompanhado por um auditor qualificado. Tá? O documento até abre uma possibilidade,
se for considerado necessário pelo auditor líder, pode ser que numa situação muito especial, ele dê autorização para, durante 1 minuto, o especialista conversar com o auditado, fazer algum tipo de pergunta. Mas isso, gente, eu gostaria de dizer que é exceção da exceção da exceção, né? É igual a audiência judicial, né? O especialista fala a dúvida para o auditor e aí o auditor faz a pergunta para o auditado. Gente, isso tudo tem um porquê. Primeiro, para não virar crossover, confusão. Segundo, é o auditor quem tem qualificação técnica, curso e formação para saber conduzir entrevista, buscar evidência, fazer pergunta aberta, fazer anotação de checklist. Né? Então, o especialista manifesta a dúvida para o auditor ou para o líder, e aí o líder, usando técnicas de auditoria, vai fazer e vai adotar aquela trilha de auditoria. Uhum. Tá? Legal. Outra coisa muito importante, o especialista, os comentários do especialista, o que ele viu, deixou de ver, o que ele alerta que está certo, o que ele alerta que está errado. Isso tem que ser feito tudo de forma muito natural e discreta. E se comunica com o líder. Mas ele não sai fazendo e externando a opinião dele na frente de todo mundo ou sem nenhuma descrição. Porque, de novo, tudo que ele está falando, etc., vai passar por técnicas de auditoria, que quem domina, obviamente, é o auditor. Sim. Tá? E se o especialista precisar de mais alguma informação, ele pede ao auditor, e o auditor, usando técnica de auditoria, vai coletar as evidências. Tá? Então, é isso que a gente espera. Assim, basicamente, o documento do IAF, ele deixa claro, né, que o especialista ele não pode sair por aí andando, falando sozinho, que ele está lá para dar suporte à equipe auditora, né? E que ele tem que estar sempre dando apoio à equipe auditora e se dirigindo diretamente à equipe auditora. Uhum. Última parte da nossa apresentação, algumas dicas, né? E algumas situações práticas aí também, né? Vocês sabem que eu gosto muito da prática, né? A primeira coisa importante não tem uma regra definida para dizer quem é especialista em que assunto. A certificadora vai determinar, e lembra que competência para as normas é a soma de educação, que não é o bom dia, boa tarde, boa noite, nem a escolaridade, treinamento naquele processo e experiência. Então, eu posso ter diferentes combinações para a mesma competência. Por exemplo, o cara tem um curso superior naquela área, então eu vou exigir só 2 anos de experiência. Ah, não, ele não tem o superior, ele tem o técnico, então aumenta a experiência para 5 anos. Mas, no final, os dois são competentes. Então, cabe à certificadora montar essa matriz de competência, lembrando que não tem uma só, ele pode ter 2, 3, 4 combinações, né? Usando o bom senso. Marcelo, mais uma perguntinha aqui. Tem uma pergunta minha e uma outra da Elaine, tá? Tá. Vamos primeiro com a Elaine. Ela pergunta se o especialista pode ter acesso à documentação prévia enviada ao líder. Pode ter acesso, porque ele assina o termo de confidencialidade e isenção de conflitos de interesses. Obviamente, ele vai fazer o pedido ao auditor líder, cabe ao auditor líder decidir, e, obviamente, ele vai ter acesso àquilo que é pertinente à atividade dele. Né? Uhum. Um especialista que me pedir um procedimento de controle de documentos, eu vou... O que você quer ver? Né? Procedimento de controle de documentos. A menos que seja um cartório, sei lá, né? Pode ser. Né? Uma biblioteca, né? Mas é aquilo que é pertinente a ele, a parte técnica, a parte de processo, né? Legal. Mediante os termos de confidencialidade que ele anota, que ele assina. Legal. E agora uma minha...
Voltando aí para esse ponto das competências do especialista, né? Fica então a cargo da certificadora definir quais competências ela julga necessário para o especialista, igual uma empresa auditada define as competências dos profissionais que prestam serviço para ela? Exatamente, Gustavo. Exatamente. O Legal. IAF, a 17.021, a 19.011, não tem uma regra geral que diz, né? Por exemplo, para ser especialista em metal mecânica, tem que ser engenheiro mecânico, trabalhar 5 anos com isso e ter um treinamento de tratamento térmico e oxicorte. Não existe. Tá? Cada certificadora vai ter o seu critério. O que nós, acreditadores, fazemos é analisar criticamente o critério e, em última instância, verificar se aquele cara que você disse que domina aquele processo, na auditoria, ele agregou valor, ele não papou mosca. Né? A melhor maneira que a acreditadora, no caso aqui no Brasil, a CEGECRE do Inmetro, lá fora o Jazans, o ANAB, mas a maneira mais prática que a acreditadora tem de verificar se o especialista é especialista mesmo é nas auditorias testemunha. É quando o auditor da acreditadora está auditando a equipe da certificadora que está auditando a empresa. Ali eu diria que é realmente a hora da verdade. Beleza. Tá? Bom, eu fiz um comentário aqui no início, né? Mas eu sou um ferrenho defensor disso. A gente tem até entre os auditores essa expressão, né? O cara é especialista do alfinete ao foguete. Outro dia eu estava dando um treinamento, obviamente, em inglês, para o pessoal do Jazans, né? Tinha pessoas de vários países, Índia, China e tal, e eu fui tentar fazer a tradução dessa expressão para o inglês, mas não ficou muito... Perdeu a sonoridade, né? O alfinete e o foguete não rimaram em inglês. Mas, enfim, a gente sabe que tem mega auditores aí que dominam do alfinete ao foguete. E aí a gente começa a se perguntar se esse critério para atribuir essa especialidade da certificadora é realmente eficaz, né? Até porque, assim, normalmente a certificadora trabalha com os 39 códigos do IAF, mas dentro de um código do IAF você tem várias subdivisões, por exemplo, de códigos NACE. Então, eu vejo, embora não seja proibido, como, dependendo do código, não estou dizendo que é para todos, mas dependendo do código IAF, dá um código inteiro para o cara, porque ele tem alguma experiência em algum dos subsetores. Para mim, isso é um ponto de análise, que merece análise. Né? Tem aquela história da certificadora que diz que o cara ganhou o código IAF porque fez 5 auditorias daquilo. Gente, desculpa, para mim... É claro, eu, como avaliador da acreditadora, vou ter que encontrar evidência objetiva de que, com esse critério, alguma coisa importante passou. E provavelmente vai sendo uma testemunha. Mas eu, Marcelo, tenho muita resistência a dizer: você é turismólogo, mas você auditou caldeiraria 10 vezes. Então, agora você é especialista em caldeiraria. Eu tenho reservas quanto a isso. Embora muita certificadora faça, embora não seja expressamente proibido, quando é que a gente vai pegar isso de verdade? Na auditoria testemunha. Tá? Mas eu imagino que se o cara quer conquistar um código IAF, além de experiência em auditoria, ele deve buscar cursos complementares, ele deve buscar uma formação complementar, ele deveria buscar um curso técnico, ele deveria buscar uma experiência profissional, né? Pegar uma pessoa que nunca viu aquilo, né? Refinaria de petróleo. Aí o cara tem 10 dias de auditoria em refinaria. Pronto, agora ele pode auditar a refinaria sozinho.
Eu tenho reservas quanto a isso. Marcelo, a norma proíbe? Não. Tá? Algumas certificadoras fazem? Muitas. Muitas. Mas eu tenho reservas quanto a isso. Tá? E aí vai ser visto na auditoria testemunha. Não tem jeito. Vai ser muito difícil você identificar que essa é uma prática frágil sem ser numa auditoria testemunhada. Tá? Eu concordo com o Sérgio. Né? O cara pode ter uma afinidade técnica onde ele é membro da equipe ou numa auditoria de supervisão, aí já se aceita, sim. Agora, para declarar que ele é especialista no processo, que numa auditoria de certificação ou de recertificação ele vai responder por aquele código IAF, eu tenho reservas. Tá? Uhum. Até porque muito pouco provável, gente, que uma pessoa normal ela transite por mais de 3, 4 ou 5 tipologias industriais na sua carreira profissional. Né? O cara é químico industrial. Ele entrou na indústria farmacêutica, ele construiu a carreira dele ali, ele vai fazer os cursos de especialização, vai fazer os cursos rápidos na carreira farmacêutica. Mas ele não pode assumir a responsabilidade técnica de uma fábrica de ácido? Pode. Aí ele mudou tudo, ele vai ter que parar, ele vai ter que se preparar, ele vai ter que estudar, é outro métier, são outros fóruns. Então, é muito pouco provável que a gente tenha o famoso Superman, né? O cara que viveu 15 tipologias industriais diferentes. O cara começou em refinaria, foi para bagaço de cana, passou por setor automotivo, aí foi para a indústria aeroespacial, aí veio para o setor serviços, depois deu uma passadinha em metal mecânica e terminou em eletroeletrônico. É muito pouco provável, não dá tempo em uma vida. Quem acredita em reencarnação, né? Talvez aí, se você acredita na reencarnação, você considere as vidas passadas, né? Para poder atribuir, mas numa vida só, é pouco provável que você tenha experiência concreta, prática, em mais do que 3, 2 ou 4 ou 5. Eu não quero estabelecer um número, né? Mas quando a gente pega aquele currículo do cara que, ele trabalhou em 18 processos diferentes, a gente para olhar, fala, né? Quanto tempo ele ficou em cada área, né? O que aconteceu, né? Então, essa é uma parte importante. Agora, dicas para o auditor. Opa! Você, como auditor, que tem um especialista na sua equipe, aproveita. Não é porque você tem um especialista que você vai relaxar. A auditoria também é uma excelente oportunidade de evoluir e de aprender. Então, mesmo que esteja um especialista indo, estuda bem os processos da empresa antes. E outra coisa que eu sempre procurei fazer, eu nunca dei sombra e água fresca para especialista meu, não, tá? Especialista meu rala. A gente botou o pé na empresa do início ao fim, eu quero ele me explicando o processo, como é que funciona. Por exemplo, se a área é ambiental, me explica o processo, aonde tem mais impacto ambiental. Se a área é qualidade, me explica o processo, onde tem um ponto crítico. Se é segurança alimentar, né? Então, explora o seu especialista, porque é uma fonte de conhecimento. Agora, eu queria fazer... Né, já tá pagando, a certificadora já está pagando pelo dia mesmo. Você usar você aproveitar toda a informação que ele tem ou não, ele vai estar recebendo igual no final do dia. Exato. E você está entendendo melhor o processo, está fazendo uma melhor auditoria. Né? Agora, uma outra coisa que eu bato muito a tecla nisso, inclusive quando eu estou auditando certificadora, como acreditador. Tem muito lugar que diz assim, esse cara é especialista no IAF 18. Então ele é especialista para qualidade, 9.001, ambiental, 14.001, e segurança e saúde, 45.001. Gente, não.
Negativo. Tá? Ele pode dominar, por exemplo, o setor metal mecânico, conhecendo os aspectos da qualidade, até porque é a carreira dele, foi o que ele construiu. Isso não quer dizer que ele vai saber responder os impactos ambientais ou os perigos e riscos e a legislação de segurança. Uhum. Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Ao atribuir um código IAF, ele é atribuído também por área da norma, por tipo de norma. Né? Que a pessoa pode ter 20 anos de experiência em controle estatístico de processo e gestão da qualidade na fabricação de medicamento, mas não entender nada da segurança do trabalho daquilo, ou ter uma noção básica. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, para terminar, eu separei alguns exemplos aqui, não vou falar todos, não, né? Mas algumas situações aí em que o especialista assim, foi espetacular. E aí você vê, né, como eles ajudam. Né? O primeiro foi um aterro industrial. A gente estava auditando uma empresa. Ela era uma auditoria ambiental, ela tinha um aterro classe 1 dentro dela, de tão grande que ela era. E aí a gente foi fazer o tour na área. Né? Normalmente, algumas certificadoras fazem isso. Né? Antes de começar a auditoria, você dá uma caminhada pela área. E teve um dia da auditoria que era só o aterro. Aí, nesse dia, foi comigo um especialista em aterro, que era um cara com pós-doutorado em resíduos, que tinha sido durante mais de 20 anos gerente, diretor de aterro e tal. E aí a gente começou a andar na área do aterro e em 5 minutos o cara me chamou no canto e falou assim: Marcelo, fica de olho quando você for auditar a parte de evitar acesso de animais à área, porque há indícios que eles têm esse tipo de problema aqui. 5 minutos, gente. Aí eu olhei assim, não vi fezes de animal, pegada, pena, não vi nada. Eu falei, pô, de onde você tirou isso? Aí ele disse, não, você reparou que quando a gente veio caminhando, a gente viu vários morteiros, rojões queimados, deflagrados no chão? Eu falei, vi, teve jogo de futebol, sei lá. Ele falou, olha, pode ser. Mas quando eu trabalhava em aterro, desculpa, e a gente tinha problema com porco, porque tudo isso é proibido, né, gente? Porco, pato, galinha e tal. Quando a gente via lá no início da rua o carro do fiscal, a gente pegava esses rojões de time de futebol de 11, 12 tiros, bum, com barulho, os bichos saíam correndo, sumiam. E o tempo do susto passar e o bicho voltar era o tempo que a gente tinha para se livrar do fiscal. Ah, Marcelo, isso é evidência objetiva que o cara tem problema com o animal? Claro que não, mas acendeu um alerta amarelo e realmente, com base nesse comentário, eu direcionei mais a coleta de evidência e realmente nas entrevistas as pessoas deram depoimento de presença de animal, depois a gente viu evidência de animal, ave e tal, já tinha um processo no órgão ambiental, já tinha reclamação de morador do entorno, e o cara bateu o olho num rojão deflagrado. Né? Às vezes o especialista está lá até para não deixar você falar besteira também. Né? Uhum. Eu lembro que nós temos um curso de auditor líder ambiental para uma pós-graduação de uma universidade. E aí fomos fazer a visita técnica numa fábrica de papel. E, pô, aluno de pós, recém-formado, cheio de gás, fazendo curso de auditor líder, ISO 14001, fazendo uma visita prática, né? Uma auditoria prática, né? Aí, de repente, o cara viu uma fumaça branca saindo, né? De uma máquina, e disse, impacto ambiental, emissão para a atmosfera. Aí a gente chamou ele no canto e falou assim, fica quieto, cara, é só purga de vapor do processo. Então, muitas vezes o especialista ele não deixa, né, a gente falar besteira. Como eu vi numa dessas também, aí foi quando eu estava fazendo pós, eu fiz a pós meio ambiente na COP, né, o MDE. A gente foi visitar uma refinaria e tinha o Flair, que está aí na foto, né? Uhum. E aí o cara olhou, caramba,
caramba, aquele fogo, que perigo! Aí o cara da refinaria teve que responder à altura. Falou, meu amigo, enquanto ali estiver aceso, tá tudo tranquilo. Se apagar, você se preocupa. Né? Então, assim, já vi muita sacada de especialista. Teve uma fábrica de embalagem que era papelão com plástico. Tá? Então, passava na esteira o papelão e você tinha uma extrusora que fazia o filme plástico que aderia ao papelão. Só que você tinha o uso no processo do plástico reciclado para embalagens comuns e, quando fosse embalagem para alimento, tinha que ser plástico virgem. Então, a gente foi ver uma linha, tinha o Big Bag, que alimentava. Aí, quando a gente passou na extrusão, gente, é quase assim, sobrenatural, é coisa de quem vive, né? A realidade. O cara bateu o olho no filme do plástico e pela borda, pela acentuação na borda do filme plástico, ele bateu o olho e falou, esse plástico não é virgem. Eu falei, como é que é? Não, porque o plástico virgem ele cai mais retinho, reciclado, faz uma curva mais acentuada, volta lá no Big Bag da matéria-prima. E nós voltamos lá e realmente tinha uma falha grave de identificação trocada. Deu uma confusão danada, porque para ser embalagem para medicamento, os caras tiveram que parar, jogar tudo fora, tiveram que rodar a linha com plástico virgem para limpar a linha, para só depois voltar a produzir. Isso porque o cara bateu o olho. Então, essa é a força, né, de um especialista, essa importância de um especialista. Ele enxerga coisas que quem nunca trabalhou com aquilo não vai enxergar. E aí, é o famoso auditoria que papo mosca. Bom, basicamente era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Deixo aí os meus contatos também, que estão sempre disponíveis, né? Os canais aí do YouTube, Instagram, né? Os livros. Lembrando que os livros agora, em dezembro, estão entrando numa promoção de final de ano maravilhosa também. Quem tiver interesse, depois consulta, porque está praticamente preço de custo. Opa, maravilha! Aí, experiência própria, os livros estão muito legais, estão muito bons, me ajudaram bastante aí no meu MBA, de Sistema de Gestão Integrado. Então, estou deixando aqui a recomendação também. Aproveita a promoção de final de ano lá. Maravilha. Legal. E deixa eu fazer um comentário final. Opa! Tudo que a gente discutiu aqui para sistema de gestão é válido para certificação de produto também, tá? Apesar do enfoque ter sido em sistemas de gestão, a certificação de produto no Brasil, obviamente, quando a gente fala de produto, a gente sempre imagina que tem algum especialista envolvido, né? Uhum. Mas vamos lembrar que a certificação de produto no Brasil tem vários modelos que seguem o ISO-CASCO. A maior parte dos modelos de certificação, e eu vou dizer compulsória, no Brasil, segue o modelo CASCO número 5, que pede os testes dos produtos, a comprovação de que o produto se presta para aquela finalidade e cumpre as portarias do Inmetro, e pede também que o sistema da qualidade seja auditado, a fabricação seja auditada e o atendimento ao cliente seja auditado. Então, uma auditoria de produto tem que cobrir sistema da qualidade, tem que cobrir fabricação e tem que cobrir SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente. Quando você junta, e muitas certificadoras fazem isso, eu até estava discutindo ontem com uma certificadora, quando você manda um auditor para fazer tudo isso, esse cara precisa conhecer tudo o que envolve o trabalho dele. Ele não pode só ser especialista em produto.
E isso por muitos anos foi assim, tá? Não se mandava nenhum especialista de produto ou auditor de produto que conhecesse sistema de gestão da qualidade. Dava um treinamentozinho básico de ISO 9000 para o cara, até porque as portarias do Inmetro não exigem a ISO inteira, eles exigem uma boa parte, uns 70% de uma ISO 9000, tá? Mas o cara tem que conhecer. Se ele vai se meter a besta a auditar um referencial normativo como a ISO 9000, ele tem que conhecer a norma, ele tem que conhecer a 17021, ele tem que conhecer técnicas de auditoria, obviamente, uma 19011, e ele tem que saber fazer auditoria. Não adianta ele ter feito um curso e vai lá se meter a besta a auditar. Tá? Então, nós temos muito problema nas certificações de produto de auditores de sistema que não são especialistas ou não têm afinidade técnica com aquele processo e vão auditar as empresas. E o contrário também é verdade. Profissionais técnicos que se metem a auditar o sistema de gestão da empresa e nunca fizeram isso, não sabem fazer e não conhecem essas regras que a gente discutiu hoje. Tá? É verdade, tem os dois universos, né? É super importante o que a gente discutiu hoje, não só para certificadoras de sistemas, mas para certificadoras de produto também. Sim. E olha que nós temos muitas. Nós temos mais de 200 certificadoras de produto aqui no Brasil. É o grande negócio da certificação, né? Compulsória, né? E o modelo 5, né, que envolve aí o sistema da qualidade mais um ensaio, né? Ele pega também, caso seja aplicável pela norma aplicável ao produto, os ensaios de rotina na fabricação também. Perfeito. Então, você pega o sistema da qualidade, você pega os ensaios de rotina na linha do processo, você faz um ensaio com o produto final e a soma disso tudo é que vai determinar, né? E aí tem SAC, aí tem SGQ, aí tem ação corretiva. Então, eu já cansei, eu na época do Inmetro, fazia a auditoria testemunha e de escritório de produto também. No Jazans, eu faço só sistema. Mas a gente pegava muito, você me fez lembrar agora, o problema por exemplo, do fechamento de não conformidade em auditoria de produto. Os caras não tinham o conceito da ação corretiva. E aí você tinha que voltar lá em sistema para, né? Não, ação corretiva, isso aqui é ação imediata. Se você fizer um levantamento estatístico, isso dá até uma boa monografia, TCC, dissertação. Se você fizer um levantamento estatístico com os OCPs, né, no Brasil, e o tipo de resposta para uma não conformidade e que encerra a não conformidade, que é apenas ação imediata, do tipo, está no lugar errado, põe no lugar certo, é gigantesco na área de produto. Perfeito, é isso aí. Verdade. Até porque o próprio regulamento geral de certificação de produto, ele é fraco quando define essa questão. Ele não é tecnicamente embasado na 19.011, na 17.021, ou nas normas, nas boas práticas de auditoria. Ele define prazos, 15 dias para resposta, mais 45 dias para evidenciar que as correções foram feitas, através de documentação. Então, não se pressupõe voltar para ver se aquele problema foi sanado. Você recebe a documentação que evidencia que foi implementada aquela promessa e fechou. Tá? Então, existe essa fragilidade, sim. É verdade, concordo sim. E aí, de novo, né, em produto, o grande problema também, o cara que vem de sistema e, de repente, fez um curso na certificadora de 5, eu já vi até de 2 horas, ou de 8 horas, sobre a portaria do produto. Não foi nem sobre as NBS que a portaria cita. O cara fez o curso da portaria número tal, que dispõe sobre brinquedos. Bom, vai auditar OCP de brinquedo.
Também já vi isso acontecer bastante. Isso aí. É um mundo muito grande, com muitos riscos, muitos problemas, mas é completamente fascinante. É verdade, concordo também. Fascinante. Legal. E aonde a gente aprende muito. Uhum. Eu tenho muito orgulho e muito prazer de todos os especialistas com quem eu trabalhei. Assim, graças a Deus, nunca tive problema com nenhum, sempre fui muito bem atendido. E como o cara, ele conhece o assunto e ele gosta daquilo, ele tem prazer em explicar. Então, o que você, como auditor, pode aprender quando tem um especialista numa auditoria, seja de sistema ou de produto, são coisas que não se encontram em nenhum curso, porque é vida real. Uhum. É uma experiência espetacular. E sem contar que a gente faz muita amizade nesse mercado, né? Então, a gente tromba com pessoas muito legais, a gente acaba fazendo grandes amizades nesse mercado. É muito gratificante, como eu disse. É verdade, muito gratificante. Isso aí. Meu querido Marcelo Couto, você sabe que a casa é tua. Toda vez que você quiser dar teu recado, é só avisar a gente programa uma live para você, a gente abre um espaço especial para você. A casa é tua. Obrigado por todo o apoio esse ano. Espero que o ano que vem a gente tenha muito mais encontros, a gente tenha muito mais coisa para fazer. Eu estou com um monte de bobagem na cabeça que eu depois vou pegar e conversar com você uma hora, porque tem muita coisa para a gente fazer junto. Tá? Precisamos aí fazer uma lista e viabilizar os nossos projetos, né? Isso aí. Tá? Cara, boas festas. Que 2023 seja muito bom para nós todos, para todos os nossos acompanhadores aqui, nossos amigos que nos acompanham. Para o Gustavo, para você, para a filha, para a tua família toda. Manda um abraço para o teu pai, um abraço para todo mundo. E nos vemos no ano que vem, a partir de fevereiro. A gente vai ficar fora do ar em janeiro, vamos tirar uns dias aí, e a gente tem algumas incursões no ESG práticas para fazer, que vai trazer também muita discussão para a gente aqui, muitas lives legais para a gente fazer. Maravilha. É sempre um prazer estar com vocês. Você sabe disso. A gente trabalha aí, se conhece já há mais de década, né? Sempre tivemos esse respeito, essa afinidade aí mútua. Boas festas para a equipe toda de vocês, para quem está nos assistindo também. Saúde acima de tudo, né? Claro. Sem ela a gente não faz nada. Cada um com a sua crença, o seu Deus, né? Que esteja com ele aí nesse período, ou caso não seja o seu período também, né? Mas, enfim, que aproveite para refletir, porque é uma virada de ano. Sim. E planejamentos acontecem, né? E sonhos, né? Então, tudo de bom. Muito obrigado pela abertura que vocês sempre me dão, sempre me sinto muito à vontade. E para o pessoal que está nos assistindo, sucesso, boas festas e um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Obrigado, boas festas para você também. Boas festas e obrigado para todo mundo que acompanhou mais essa live. Obrigado, Elaine, que participou aqui com a gente, mandando perguntas. E amanhã a gente está de volta com a última live aqui do ano. Então, se você está acompanhando, você gosta dos nossos conteúdos, aproveita que essa semana vamos ter 2 lives e amanhã encerra, depois só em fevereiro. Qual que é o tema de amanhã, Gustavo? Amanhã a gente vai conversar com o Rogério no Tips and Techs para fazer um balanço do ano, para falar o que está vindo por aí em 2023, tendências, aquele encerramento do ano legal e dar um preview, dar um spoiler aí do que vem para o ano que vem. Muito bom. Então, a gente vai fazer um resumão de tudo que aconteceu na área de normalização esse ano, que normas saíram, que normas entraram, e o que tá sinalizando de novidade aí
para o ano que vem. Isso aí, isso aí. Essa é uma live de retrospectiva. Maravilha, excelente. Mais ou menos. Retrospectiva e novidade. Prognóstico. Isso aí. Legal. Beleza, gente, pessoal. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.